30 leitos do Hospital de Retaguarda do HU de Londrina, criados para atender pacientes com coronavírus, devem começar a funcionar na próxima segunda-feira. A Luciane Miyazaki tem mais informações ao vivo para a gente. Lu, a situação já não é das melhores, né? O HU já, como você falou anteriormente, superlotado. Exatamente, Cid. Essa é a grande preocupação, daí a urgência também da necessidade desses leitos, porque hoje, assim como na semana passada, todos os leitos de UTI Covid do Hospital Universitário estão ocupados. São 38, sendo 2 para crianças. Todos estão ocupados. Na verdade, hoje a gente atualizou esses números agora. Nós temos os confirmados, são 23 confirmados, 38 leitos, então, 9 suspeitos que também estão na UTI e 11 descartados. Para a gente entender melhor esse fluxo, a gente conversa agora ao vivo com a Vivian Feijó, que é superintendente do hospital. Olá, bom dia, Vivian. Até para as pessoas entenderem, os leitos são específicos para casos de coronavírus, mas não tem necessariamente só casos confirmados, né? Isso, bom dia, Luciana. É importante dizer que hoje nós somos referência para as doenças respiratórias, então muitos casos suspeitos vêm encaminhados para o Hospital Universitário, não só do município de Londrina, como da macro-regional. O HU atende 96 municípios, esses pacientes são encaminhados graves, eles ocupam leitos de terapia intensiva e, no momento do descarte do diagnóstico, ele ainda permanece nesses leitos. Mas no dia de hoje, como você já colocou, nós temos 23 pacientes confirmados em leitos de terapia intensiva e 11 descartados e o restante ainda aguardando o resultado de exame. Isso se soma a 100% da nossa ocupação de leitos de terapia intensiva. E mesmo descartado, não dá para tirar esse paciente da UTI, então? Olha, o paciente que ele está em terapia intensiva, ele é um paciente grave, muitas vezes hemodinamicamente instável a nível de pressão ou de quadro respiratório, e não é sempre que ele tem uma condição de transferência internamente para exames ou até mesmo para outra unidade hospitalar. E também é sabido que a maioria dos leitos SUS de UTI geral também estão superlotados. Então, é uma situação onde você tem que ainda dar continuidade aos pacientes que precisam desse cuidado, para que a população seja assistida não só no Covid, mas nas suas outras patologias também. Vivian, como que funciona, né? Até para a gente entender, anteontem, dos 50 leitos contratados pelo município para casos de coronavírus, lá no Hospital do Coração, apenas 7 estavam sendo ocupados, 43 livres. E aí, em contrapartida, a gente tem um HU que está super lotado, que todos os leitos lá estão ocupados. Como é que funciona esse fluxo? É possível passar pacientes da UTI Covid do HU para o Hospital do Coração? Esse contrato é um contrato novo no município de Londrina. Eu acho que é uma situação prestigiada, privilegiada do município poder contar com esses 50 leitos. Só tem uma semana esse contrato, então eu acredito que nós estamos em fase de alinhamento e adequação destes fluxos. Na segunda-feira nós temos uma reunião, né, com as partes envolvidas para que a gente possa alinhar melhor esse fluxo e tentar dar uma celeridade maior para a transferência desses pacientes. Como muito bem eu coloquei, não é só a questão do trâmite administrativo, mas sim a questão de condição clínica desse paciente ter condições de sair da nossa UTI ou da nossa urgência-emergência e ser transferido para a unidade do Hospital do Coração. Isso exige uma logística de transporte, existe uma equipe técnica envolvida e, prioritariamente, uma condição clínica do paciente, né, e autorização do familiar para que ele possa ser transferido. Acredito que alguns ajustes poderão ser feitos para que a gente possa otimizar e distribuir melhor a ocupação desses leitos entre o Hospital Universitário e os 50 leitos comprados pelo município. Porque não é possível ter entrada direta nesses 50 leitos do Hospital do Coração. É sabido que o município comprou os leitos sem porta de entrada. Então, hoje, na cidade de Londrina, nós temos a UPA Sabará, nós temos o Zona Norte, o Zona Sul e os outros hospitais. Nós já combinamos que os pacientes confirmados que estiverem nos outros hospitais poderão ter acesso direto, mas aqueles que vêm pela UPA ou pelas UBSs ou pela rua mesmo, atendido pelo SAMU, pelo atendimento de urgência e emergência, eles precisam de uma porta de entrada. E hoje a única porta de entrada para os doentes terciários,
para assistência ao Covid é o Hospital Universitário. Isso tem nos sobrecarregado muito, sobrecarregado a equipe da urgência e emergência do hospital, tanto médica como de enfermagem, e se faz necessário um realinhamento desses fluxos. Como é que ficaria, digamos, que um paciente da enfermaria Covid tivesse o quadro agravado e precisasse de uma UTI e não tem vaga na UTI? O Hospital Universitário já trabalha com uma realidade de um número de pacientes muito graves internados, né? Mesmo antes do Covid, a gente já tinha o que a gente chama de demanda reprimida. Então, hoje, a gente consegue garantir todos os protocolos para que ele tenha uma via de acesso, né, na urgência e emergência garantida, todos os respiradores, os monitores, os medicamentos e a equipe multiprofissional preparada. Nós temos já um fluxo montado nas enfermarias para que a gente possa rodar algum leito de UTI e dar o acesso mais rápido possível de um leito de UTI para esses pacientes. Mas os pacientes não ficam desassistidos. Por enquanto, nós estamos conseguindo garantir o atendimento a todos os pacientes que estão dentro do hospital. Daí a importância, então, da ativação daqueles 10 novos leitos de UTI e 20, então, de enfermaria, no que a gente está chamando de hospital de retaguarda, né? Que até então a gente chamava de hospital de campanha, agora o governo do estado chama de hospital de retaguarda. Vem num momento muito importante. Sim, eu acho que essa questão dos leitos, eles são emergentes à necessidade, porque nós estamos numa fase de ascensão, né? E, infelizmente, a doença cresceu. Hoje, como a gente disse aqui, nós temos 46 pacientes confirmados. É o nosso maior número entre UTI e enfermaria. Além dos leitos, Luciana, é importante a gente aproveitar a sua audiência e dizer que a prevenção é o que a população pode nos ajudar. O que nós estamos vendo é uma desaceleração das medidas sociais e um aumento progressivo dos suspeitos e doentes confirmados. Então, esses leitos vêm em boa hora, mas isso não quer dizer que aumentando os leitos traz tranquilidade e menos preocupação. A população tem que fazer a sua parte, o uso das máscaras, a questão do enrijecimento, do distanciamento social, para que a gente possa dar conta e conseguir garantir essa assistência. Vivian, vou te perguntar de novo que o pessoal está em dúvida. Em relação à diferença dos leitos contratados lá no Hospital do Coração, são 50 contratados pelo município e os leitos específicos do HU, que são 38 hoje, né? Como é que funciona então? Porque no HU, sendo hospital de referência, é meio que um encaminhamento normal. Já no Hospital do Coração, o caminho é diferente, né? No Hospital do Coração, para que hoje o HU consiga transferir os seus pacientes, nós precisamos colocar esse paciente no que a gente chama na central de leitos. Há toda uma dinâmica administrativa do hospital e da central para casar esse fluxo. Então, o nosso médico, a nossa equipe administrativa descreve o histórico do paciente num sistema informatizado. O médico da regulação dá o aceite ou não, ou faz perguntas pendentes necessárias para que possa aceitar ou não a regulação. Após esse aceite, contacta o SAMU para que o SAMU agende o horário da transferência, busque este paciente no HU e encaminhe ao Hospital do Coração. Tudo isso demanda tempo, demanda uma logística e, como eu já disse, acima de tudo, uma condição de transferência do paciente. Tivemos anteontem 3 casos que tiveram a sua transferência suspensa devido ao quadro clínico do paciente. Então, é uma situação que não dá para a gente prever, né? Depende muito da condição, do dia e do horário, do risco ou não da transferência para esse paciente. Tá certo. Vivian Feijó, superintendente do Hospital Universitário, muito obrigada pelas informações. Ou seja, segunda-feira a gente pode receber aí 10 novos leitos de UTI Covid, mais 20 de enfermaria, mas na situação em que o HU se encontra, na verdade é até difícil dizer se realmente vai ser um alívio, porque a situação está muito complicada, todos os leitos lá ocupados. Cid. Pois é, obrigado, Lu, obrigado pelas informações, agradeço a Vivian também. É aquilo que a gente bate nessa tecla todos os dias. A grande preocupação sempre foi chegar a 100% ali do número de leitos ocupados. Vai ter mais 10 na próxima segunda-feira. Anteontem nós falamos aqui no Tarobá Notícia, né? A gente estava com 19 casos de internados na UTI. Aí ontem já tinha 29. Aumenta de uma forma, assim, ó, de uma hora para outra. Pode ser que na segunda-feira tenha esses novos 10 leitos aí e que apareçam mais 10 pessoas que precisam da UTI.
10 leitos é muito pouco, hein? É muito pouco. Vamos nos cuidar, gente. Vamos nos cuidar. Antes que o município tenha que tomar medidas mais drásticas ainda e, principalmente, o medo de tudo é perder vidas, o que a gente não quer mais.